Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Olá, olá, muito boa tarde para você que está ligadinha aqui na melhor estação, na Fema FM. São 13 horas e 33 minutos dessa terça-feira abençoada, dia 4 do mês de agosto. E a gente por aqui com o nosso compromisso contigo de falar mais sobre saúde, de trazer informações, orientações assertivas para que você tenha cada vez mais preservado esse bem tão precioso, eu diria o mais precioso de todo, que é a nossa saúde. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui novamente ela, doutora Heloíse Silvestre, no nosso Dose de Saúde. Bem-vinda à Rádio Fema, doutora Elo. Muito, muito maravilhoso ter você aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Eli, muito obrigada a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Estamos já no 4º episódio do Dose de Saúde hoje, hein? Exatamente, o tempo passa muito rápido, né? E é muito importante que a gente adentre cada vez mais esse tema sobre a saúde consciência, o emagrecimento consciência, né? A saúde hormonal, que são áreas, né, que você é especialista, então você tem toda a capacidade para trazer tudo isso aqui pra gente. E a gente vai saber então sobre um aspecto, né, que é preocupante, porque quando as pessoas fazem ou parecem estar fazendo tudo certo, mas não atingem o seu objetivo, a perda de peso não acontece, né? E os aspectos da saúde como um todo não evoluem. Isso gera uma frustração, né? E aí, o que fazer, doutora Elo, sobre esse aspecto da saúde? Então, essa área do emagrecimento eu acredito que é uma das que mais gera frustração na vida das pessoas, porque grande parte das pessoas lutam a vida toda contra a balança, né? Aquele ciclo de faz uma dieta, emagrece, engorda de novo e passa a vida toda lutando com isso. É um ciclo que gera frustração, gera culpa, gera muitas vezes um preconceito pelas outras pessoas, né? E as pessoas acabam se sentindo realmente culpadas por aquela situação. Parece que é falta de força de vontade, que é desleixo, né? Quando na verdade eu acho que o primeiro passo para conseguir de fato resolver isso, conseguir ter um emagrecimento que é saudável, que é sustentável, que é duradouro, é entender que é algo que é muito difícil de ser tratado por conta própria, porque a obesidade ela é uma doença crônica, ou seja, é uma doença assim como qualquer outra, como pressão alta, como diabetes, como qualquer outra doença. E tentar tratar uma doença sozinho realmente é muito difícil, é muito frustrante, porque na maioria das vezes não vai dar certo. Isso não é algo novo. A própria Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, que é a ABESO, ela tem lá nas diretrizes dela, que acho que são até de 2015 já essas diretrizes, tem um parágrafo falando que dieta e atividade física não são eficazes para tratamento de obesidade. Por que não são eficazes isoladamente? Porque tem várias outras coisas acontecendo no nosso corpo que estão gerando esse acúmulo de gordura e que precisam ser abordados em conjunto com a alimentação e a atividade física para que a gente tenha, de fato, um resultado. E aí a gente consegue terminar com esse ciclo de culpa, de frustração, né, de tentar fazer sozinho e não dar certo, porque senão o problema ele vai só se prorrogando, vai só sendo adiado. E tem várias coisas que bloqueiam o emagrecimento. Eu acho que isso era uma coisa que a gente poderia começar falando aqui. Eu posso falar aqui talvez de uns 5 a 6, que são os principais bloqueios que eu vejo hoje na minha prática clínica, que realmente travam esse emagrecimento, né? Que faz com que as pessoas não consigam ter o seu resultado, mesmo quando parece que estão fazendo tudo certo, né? Porque tem gente que realmente está se dedicando, está se esforçando, está fazendo dieta, está fazendo atividade física e mesmo assim não consegue ver o resultado. Então, se você acha que é interessante, a gente pode falar sobre esses bloqueios. Com certeza, por favor, numere esses bloqueios, né? Até porque, quero chamar a atenção aí, se você se identifica, né, com essa situação, e eu conheço muitas pessoas que acabaram desistindo daquilo que estava fazendo, por conta de não ter, o peso estava ali, né? Não, mas eu faço de tudo, eu não como tais coisas, né? Eu pratico atividade física e eu não consigo perder peso. Já tem até como normal esse excesso de peso, doutora. Então, por favor, elenque aí pra gente esses pontos. Vamos lá. E só um adendo aqui, eu vejo com muita frequência pessoas que estão prestes a desistir da vida por conta disso. Uau. Então, é algo que
Eu falo muito sobre isso porque eu vejo a frustração das pessoas no dia a dia e eu vejo o quanto isso de fato impacta, inclusive na questão de saúde mental, e o quanto é importante que as pessoas tenham mais conhecimento sobre isso, de entender que não é culpa delas, né, que elas não estão conseguindo ter resultado, é só porque está faltando ajuda mesmo, né? A pessoa precisa fazer a parte dela, mas ela também precisa de ajuda para resolver o que não depende dela. Então, vou falar aqui sobre alguns bloqueios que eu vejo muito. O primeiro deles é a parte hormonal, os hormônios. Então, quando os hormônios estão em desequilíbrio, quando eu tenho uma deficiência hormonal, por exemplo, eu tenho uma diminuição do metabolismo. Então, a testosterona, por exemplo, quando ela está baixa, eu tenho uma redução do metabolismo, eu tenho um aumento de acúmulo de gordura abdominal, tenho um aumento de resistência à insulina. Então, fica muito mais difícil de conseguir emagrecer e manter o peso. Seja com medicação, seja sem medicação. A gente pode falar isso mais pra frente, mas tô falando aqui de forma geral. Estradiol, a mesma coisa. O estradiol baixo, que é a mulher que já está ali na menopausa, vai ter uma diminuição do metabolismo, vai favorecer acúmulo de gordura em região abdominal. Cortisol também é um hormônio que ele está elevado em situações de estresse crônico. O cortisol, ele também faz isso, ele favorece acúmulo de gordura e ele diminui a massa muscular. Tireoide, que é outro hormônio, o hormônio tireoidiano, quando está em desequilíbrio, também dificulta muito o metabolismo e a perda de peso. Então, esse ambiente hormonal é extremamente importante. Eu sempre falo que o nosso corpo, ele não falha, ele responde ao ambiente, ele responde ao que ele recebe. Então, se ele tá num ambiente de deficiência nutricional, deficiência hormonal, de estresse crônico, de inflamação elevada, ele vai responder como? Estocando gordura. Exato. Então, a gente precisa mudar esse ambiente para que ele consiga realmente responder de forma adequada. Então, esse é um dos bloqueios que eu vejo que é muito ignorado, a parte hormonal. Falei, até misturei um pouquinho aqui, mas um outro é a resistência à insulina, que é quando o meu corpo já não consegue mais pegar a glicose, que nós se alimentamos, os alimentos são transformados em glicose, que é o açúcar no sangue, que as pessoas chamam. Sim. E a glicose, ela não pode ficar no sangue, ela precisa entrar dentro das células, onde ela vai virar energia, combustível, digamos assim. Se eu tenho resistência à insulina, que a insulina é o hormônio que faz com que a glicose entre dentro da célula, é como se fosse quem abre a portinha da célula para a glicose entrar. É o porteiro. Se eu tenho resistência à insulina, esse porteiro não funciona bem, ele não consegue colocar o açúcar que está no sangue para dentro da célula para virar energia. E o corpo faz o que com essa glicose? Adivinha? Adivinha. Estoca como gordura. Baita sacanagem, tu falava isso. Baita sacanagem. Na live dessa segunda-feira, ó, você aí assista a doutora Elô nas segundas-feiras, pela manhã, às 7h07 da manhã, é isso? 7 horas e 7 minutos. Horário estratégico, eu consegui no ao vivo dessa segunda e tu falava exatamente isso, uma baita da sacanagem, né? Quando, o que fazer com essa gordura? Vou estocá-la. E ainda em pontos, assim, estratégicos do corpo, exatamente, né? É a chamada gordura localizada. Muito bom, doutora. Então, bom, falamos sobre a parte hormonal, sobre a resistência à insulina, a inflamação crônica, que a gente já falou aqui sobre isso em outros episódios, mas é um bloqueio muito forte ao emagrecimento, então excesso de inflamação crônica e a própria obesidade. E quando eu falo obesidade, gente, as pessoas tendem a pensar em uma pessoa que pesa 150 quilos. Volume, né? Não é isso. Tem pessoas que são obesas com peso normal na balança. Por exemplo, as que a gente chama de falsa magra, né? Sim. Então, tem um excesso de gordura e uma falta de massa muscular que faz com que aquela quantidade de gordura esteja em excesso para o que é saudável para ela. Então, não é sobre peso na balança, é sobre quanto de gordura a gente tem. E a gordura em excesso, ela produz citocinas inflamatórias, substâncias que inflamam o nosso corpo por dentro e dificultam a perda de gordura, dificultam o emagrecimento. Outro ponto muito negligenciado, que a gente ainda tem que falar sobre isso aqui um pouquinho mais. Ou a gente já falou sobre o sono, né? Pouquíssimo. Tá rodando aqui no nosso programete. A doutora Elô trouxe um programete específico então sobre o sono, que é um dos que mais tá dando falar aí, porque o sono é o quê? É o que quase ninguém prescreve, né? Exatamente. Mas tem a prescrição. O remédio sono seria isso? Isso, eu sabia que eu tinha falado já em algum lugar sobre isso. O pessoal tá ouvindo aqui na programação da FEMA. Então é isso, o sono é o tratamento gratuito que quase ninguém prescreve, né? Porque sono de má qualidade literalmente trava o emagrecimento, faz a gente perder massa muscular, estocar gordura, aumenta o hormônio da fome, que é a grelina, diminui o hormônio da saciedade, que é a leptina, então no outro dia a gente quer comer até o reboco da parede. Exato. Então, sono de má qualidade é sabotar o processo de emagrecimento e pouca gente valoriza isso, pouca gente prioriza isso. E vamos falar de mais um que seria a massa muscular insuficiente. Então, o músculo é como se fosse um medicamento de uso contínuo que a gente tem no corpo, que faz aumentar o metabolismo. Então, o músculo, ele
é como se ele estivesse queimando gordura, vou simplificar aqui o processo, o tempo todo. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais alto é o nosso metabolismo, mais facilidade a gente tem em queimar gordura. E hoje é extremamente comum eu ver pessoas que têm uma falta de massa muscular muito grande, mesmo jovens, né? Antigamente a gente via isso mais em pessoas de idade, que tinham uma falta de massa muscular muito importante. Mas hoje mesmo em pessoas muito jovens, né? 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente já vê a sarcopenia, que é a doença da falta de músculo. E isso impacta diretamente não só no processo de emagrecimento, mas na manutenção. Tudo isso que eu estou falando aqui impacta na manutenção do peso, porque hoje a gente tem as medicações que ajudam no tratamento do emagrecimento, os medicamentos para obesidade, como a Ozempic, o Mounjaro, né, a semaglutida, a tirzepatida, e muitas vezes a pessoa até consegue ter um resultado usando a medicação. Porém, se ela não corrigir, não identificar quais bloqueios ela tem, que pode ser 1, 2 ou todos, né, eu citei alguns aqui só, não identificar esses bloqueios e não fazer algo para tratar, para resolver a causa, ela não vai conseguir manter o peso, né? Se ela for parar a medicação, o peso vai voltar, porque é uma tendência natural da obesidade ter o reganho de peso se a gente interrompe o tratamento, né? Como qualquer outra doença crônica, verdade. Por favor, pode continuar. Não, eu só ia comentar o que eu acho engraçado, porque as pessoas, elas têm uma vontade tão grande de parar o tratamento da obesidade, como se fosse algo ruim manter o tratamento. E, na verdade, a gente não faz isso com outras doenças. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você é diagnosticada com uma arritmia cardíaca, né? Um problema ali no coração que precisa de um medicamento para regular o batimento do coração. Aí vai lá no cardiologista, ele lhe dá o medicamento, você começa a tomar, um mês depois vai na consulta lá de acompanhamento, tá 100% bonitinho, o coração batendo reguladinho. Aí você vai perguntar para o doutor, posso parar já de tomar agora? Não vai. Se você perguntar, ele vai olhar, vai perguntar por que você quer parar, né? Se isso está aqui resolvendo o seu problema. E na obesidade é a mesma coisa. Quando a gente consegue controlar a doença, não significa que ela está curada, ela está tratada. Exato. É diferente. E o tratamento, ele, na grande maioria das vezes, precisa ser feito no longo prazo. Seja com medicação, seja sem, com outras estratégias. A grande maioria das pessoas precisa, sim, de medicamento de manutenção. Algumas, talvez não, quando a gente ajusta todo esse cenário. E aí tem várias outras coisas que interferem. Mas entender que é uma doença crônica que exige um cuidado de longo prazo é uma chave para entender o que precisa ser feito para manter o resultado, não só chegar lá. Exatamente. A doutora Heloíse Silvestre, do Instituto Abade Santos, aqui com a gente no Dose de Saúde, ao vivo, dentro do nosso Saúde em Dia, o nosso compromisso aqui na terça-feira de focar num conteúdo que está presente em toda a nossa grade de programação. A gente fala de saúde sobre vários aspectos, né? Informando, doutora, e como é precioso esse conteúdo que a gente traz, porque a gente está ajudando, né, a informar as pessoas da gravidade que é essa doença crônica chamada obesidade. Então, por isso que a gente é tão grata, assim, a tua pessoa, né, e a profissional que tu é, né, e essa disponibilidade de estar aqui com a gente, somando com esse conteúdo levado aí para o mundo afora através da FEMA FM. Eu queria, algo que me chamou bastante atenção na tua live dessa segunda-feira, sobre os testes genéticos. Fala um pouco pra gente sobre a relação entre esses testes genéticos e o tratamento da obesidade. Os testes genéticos estão revolucionando o tratamento da obesidade junto com essas outras estratégias que eu comentei. Justamente porque o que é o teste genético? É uma forma de eu conseguir ler o mapa do corpo da pessoa, digamos assim. Então, cada um tem o seu DNA, tem a sua genética. E quando eu faço um teste para identificar, de repente, qual é o tipo de alimentação que para essa pessoa funciona melhor, se ela responde, aqui falando de emagrecimento, tá? Se ela responde melhor a uma alimentação com mais carboidrato e menos gordura, ou com menos carboidrato e mais gordura. Isso tem uma base genética. Então, a gente não precisa fazer tentativa e erro. Eu consigo saber o que realmente funciona melhor para ele quando eu faço um teste genético. Eu consigo saber, por exemplo, qual é o tipo de atividade física que faz com que o seu corpo consiga queimar gordura com mais facilidade. Tem pessoas que respondem bem a exercício de baixa intensidade, tem pessoas que precisam de exercício de alta intensidade para conseguir ter uma queima de gordura. A parte da suplementação de nutrientes, de vitaminas, isso tem uma base genética muito forte. Então, tem nutrientes que geneticamente eu tenho uma deficiência maior, não vou chamar de deficiência, mas eu tenho uma necessidade maior, eu tenho alguma variação genética que faz com que meu corpo tenha uma dificuldade de absorver aquele nutriente ou uma dificuldade de metabolizar, de usar aquele nutriente, e para isso eu preciso de doses maiores para compensar
essa variabilidade genética que eu tenho. E que para mim pode ser para ele pode ser outro, para outra pessoa vai ser diferente. Então, a gente consegue realmente ser muito preciso. É medicina de precisão. É fazer exatamente o que é necessário para aquele corpo. Então, tem várias coisas que a gente consegue ver no teste genético. A tendência à inflamação. Então, eu consigo saber se eu preciso trabalhar mais com antioxidantes, anti-inflamatórios para uma determinada pessoa, menos para outra, né? Eu consigo entender o que eu preciso focar para o corpo dela funcionar melhor, né? Me dá um direcionamento. Resistência à insulina é o que a gente consegue ver uma predisposição. Renovação de energia, produção de energia celular. Então, assim, todas essas informações são riquíssimas para poder planejar um tratamento e ter um resultado melhor. A gente tira a frustração de fazer algo, tentar e não dar certo. A gente consegue ser muito preciso. Inclusive, a sensibilidade individual, que foi a live de ontem, eu falei sobre esse pedacinho do painel, né? Porque tem vários painéis. Tem painel para ver até tratamento de queda de cabelo, para ver o metabolismo hormonal. Mas na minha live de ontem eu falei sobre um pedacinho que é o módulo dos análogos de GLP-1. É uma forma de a gente identificar geneticamente como que é a resposta do corpo da pessoa aos análogos de GLP-1, que são esses medicamentos para a obesidade, como a tirzepatida do Mounjaro, a semaglutida da Ozempic. Porque tem pessoas que têm uma variação genética no receptor que faz com que essa medicação funcione talvez um pouquinho menos. E aí nessa pessoa eu sei que eu vou precisar trabalhar com uma dose mais alta, que talvez aquela medicação isolada não vai ser suficiente, eu vou precisar combinar outros medicamentos para conseguir ter um tratamento eficaz. Consigo ver como que é a modulação de fome e saciedade dessa pessoa, qual que é a tendência dela à compulsão alimentar, qual que é a disposição, e até isso a gente consegue ver no teste genético, qual que é a disposição da pessoa de aderir a um plano de tratamento, quão forte ela é para conseguir ter consistência e seguir um plano de tratamento. Isso também está na nossa genética, Que sabia? maravilha, gente. Olha, é a ciência a favor, né? A favor da vida, eu digo assim, porque quando a gente pode lançar mão de tudo, toda essa tecnologia, né, para viver não só mais, mas viver melhor, ter mais qualidade de vida, é fantástico. Não tem como a gente não se encantar. Doutora, e insistir em tentar obter resultados, emagrecer, ter mais saúde, dormir melhor. Quando falo em sono, dá vontade de ficar nessa pauta, porque tem sido assim, ó, há muitos anos eu não sabia o que era dormir, como estou dormindo agora, né, com um tratamento de precisão, algo tão assim, realmente estou maravilhosa. Mas não é sobre isso. A minha pergunta é: insistir no método convencional, por conta, sozinho, o que pode acarretar na vida de uma pessoa? Nós falamos um pouquinho sobre isso no final do nosso episódio anterior, né? Sobre as consequências de não fazer nada. Exato. É algo que eu falo muito. Esse excesso de gordura corporal, ele é muito prejudicial para a nossa saúde como um todo, tá? Claro que quanto maior o excesso, pior a situação. Então, se eu tiver 50 quilos de excesso de gordura, é pior do que ter 5 quilos de excesso de gordura. A magnitude é diferente. Mas qualquer um dos dois cenários é ruim. Porque essa gordura em excesso, como eu falei, ela vai inflamando o corpo. Então, ela aumenta o risco de diversas doenças crônicas no futuro. Então, a gente vai ter um aumento do risco de hipertensão, de pressão alta, de diabetes, de doenças cardiovasculares, de infarto, de derrame, de trombose, de vários tipos de câncer. Então, o excesso de gordura corporal está associado a pelo menos 15 tipos de câncer. Então, a gente tem um prejuízo no longo prazo que muitas vezes ele é silencioso, né? A gente não sente enquanto está ali se desenvolvendo, mas vai chegar uma hora que a gente vai pagar um preço alto por isso, além, né, da qualidade de vida. Então, uma pessoa que não resolve esses bloqueios que a gente falou, não trata a parte hormonal quando necessário, a suplementação nutricional, o sono, a massa muscular, a inflamação, vai ter sintomas, né? Vai se sentir mais cansada, vai estar com a memória ruim, vai estar com o libido baixo, não vai estar se sentindo bem. E vivendo acha com que plenitude, né? Isso, e acha que é normal, que é coisa da vida, que é o estresse, que é o trabalho, que é porque está envelhecendo, mas envelhecer não precisa ser assim. A gente consegue envelhecer com saúde, com vitalidade, com plenitude, como você falou. Então, a consequência, ela é muito ruim. Não tem sentido hoje a gente não tratar um excesso de gordura corporal, não tratar a obesidade, o sobrepeso, porque a gente já tem recurso para isso. Né, vamos falar que 30, 50 anos atrás, o tratamento era muito limitado. A pessoa tinha que ir na raça com dieta e atividade física e era o que tinha. Hoje a gente tem outros recursos que nos ajudam e ajuda a que a gente consiga fazer a nossa parte.
né? Então a gente pode construir hoje um futuro melhor para nossa saúde, construir hoje uma autonomia melhor para o nosso futuro, né? Uma autonomia de ter boa vitalidade, boa memória, boa disposição, boa massa muscular. A gente precisa construir esse futuro hoje. Não dá para deixar para construir lá na frente, né? E viver mais também é importante, desde que seja com qualidade. A gente sabe que a obesidade diminui a expectativa de vida. Não? A gente perde muitos anos de vida. Em média, uma pessoa com obesidade em grau mais avançado tende a ter uma expectativa de vida 20 anos menor do que uma pessoa saudável. Então, é um impacto muito grande. Quanta a gente precisa coisa para realizar. Viver mais e, durante esse tempo, viver bem, viver melhor. Né? Esse é o nosso grande objetivo. Por isso que não fazer nada tem consequências. E a gente pode construir com a ajuda de todo mundo, né? Porque eu não consigo fazer a parte do paciente, assim como o paciente não consegue fazer a minha. A medicação tem seu papel, o suplemento tem seu papel. Então é um time, digamos que é um time. A gente vai entender o que cada pessoa precisa para ganhar esse jogo. Maravilha, linda analogia como sempre, né? Você desenhando pra gente entender, e eu fico aqui com muitas perguntas ainda, mas preciso encerrar por hoje, né? Até uma próxima oportunidade valiosa de estar aqui com a doutora Heloíse Silvestre, a doutora Elo, como a gente carinhosamente a trata. Doutora, qual que é o tema do próximo Dose de Saúde aqui no Saúde em Dia? Olha, o próximo tema nós vamos falar sobre o que os seus exames não estão te contando. A gente vai trazer esse tema porque eu escuto com muita frequência as pessoas falando: eu fiz exames de sangue, eu fui no médico, o médico falou que estava tudo normal, mas eu não estou me sentindo bem. Eu não me reconheço mais. Eu sei que alguma coisa não tá certa comigo. Então a gente vai entender um pouco desse universo, né? De por que nem sempre os exames estão contando toda a história. Na maioria das vezes eles estão contando só uma partezinha da história. E entender por que isso acontece, como que a gente faz para, de fato, reconhecer o que está acontecendo com a gente, entender e conseguir resolver sem ficar olhando só para o resultado do exame, que ele é uma ferramenta, é um complemento, mas ele é só um pedacinho da história. Maravilha, já tô aqui, animada. Você aí tá nos assistindo a qualquer tempo, se liga. Aqui, qual o endereço, doutora? Quem se identificou aí, quer saber mais e quer acompanhar aqui o andamento do Dose de Saúde, e claro, todo esse conteúdo rico que tu traz nas tuas redes sociais, por favor, reforça o endereço. Eu vou sempre deixar aqui o convite para o pessoal me acompanhar no meu Instagram, é @DRA_Heloíse_Silvestre.médica, Heloíse com H, eu acho que às vezes eu esqueço de falar isso aqui. Então me acompanhem lá, eu trago muito conteúdo. Toda segunda-feira eu também tenho live, como ele falou, às 7h07. Eu trago temas também muito parecidos com o que a gente discute aqui, nesse papo mais informal. E eu quero, inclusive, convidar os nossos ouvintes aqui para fazer interação com a gente, mandar perguntas, dúvidas. A gente pode responder aqui alguma dúvida ao vivo, então podem conversar com a gente. Maravilha, fica o convite então, gente. E também aproveitando aqui o convite, já às 14 tem Melhor da Tarde, muita música, informações valiosas, notícias leves. Essa vibe gostosa que a sua tarde merece é aqui na 106.3. A gente fica por aqui com o Dose de Saúde, no Saúde em Dia. Tudo certo, doutora? Isso por hoje? É isso por hoje. Só o meu beijo de luz agora pra todo mundo. Por favor. Aí, Eli Rodrigues, se passa, esquece. Por favor, aí, vou fechar a câmera em você, pro beijo de luz, por favor. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada a todos que nos ouviram. E um beijo de luz da doutora Elo. Aê! E até o próximo Saúde em Dia. Tchau, tchau pra você. Vem pra cá. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, com dicas e informações de saúde e bem-estar, para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Pema FM, a sua rádio FM.